Havana, capital de Cuba, final de 2016. Uma doença misteriosa começa a atingir um grupo de pessoas de uma nacionalidade específica. São eles diplomatas, espiões e autoridades do governo americano, que relatam os mesmos sintomas: zumbido estridente, dor de cabeça severa, tontura, problemas de coordenação motora, além de outros problemas neurológicos graves. Essa doença recebeu o nome de Síndrome de Havana. Por se tratar de agentes do alto escalão, os casos foram ocultados. Porém, não demorou muito para a informação se espalhar. Os Estados Unidos investigam a causa de uma síndrome misteriosa que atingiu mais de 100 funcionários do governo americano, entre eles espiões e diplomatas de alto escalão. Com isso, muitas teorias surgiram. As possíveis causas sugeridas incluíam desde doenças causadas por insetos tropicais até histeria coletiva. Mas outras pessoas defendiam a tese de que isso se tratava de ataques com armas sônicas. Muitos estudos foram feitos, mas nenhum foi realmente conclusivo. Enquanto isso, casos semelhantes começaram a aparecer em outras partes do mundo e sempre com agentes americanos, o que levantou ainda mais questionamentos sobre o que de fato está causando isso, mas sem nunca chegar a uma resposta comum. Porém, um novo relatório revela informações surpreendentes e alarmantes. Uma nova peça no quebra-cabeça que pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a Síndrome de Havana. No centro das especulações, uma superpotência emergente, a China. O relatório aponta para a possibilidade de um programa secreto de armas neurológicas, uma ameaça invisível que poderia estar por trás desses misteriosos ataques. Com isso surgem algumas perguntas. Será mesmo que a China está por trás desses ataques? Que armas são essas que eles estão desenvolvendo? O que isso significa para o futuro da segurança global? Em julho de 2015, após 54 anos do rompimento das relações entre os Estados Unidos e Cuba, o governo americano voltava a ter uma embaixada no país socialista. Mas não demorou muito para os problemas começarem, já que a misteriosa Síndrome de Havana fez suas primeiras vítimas em meados de 2016. Inicialmente, 21 funcionários da embaixada relataram sintomas. No início, pensavam que essas pessoas tinham enlouquecido, ou que tudo não passava de uma histeria coletiva. Mas como era de se esperar, logo começaram a acusar o governo cubano de serem os responsáveis. A acusação era de que eles poderiam estar usando uma arma sônica. Porém, em 2017, casos semelhantes envolvendo agentes americanos começaram a se espalhar pelo mundo. Alemanha, China, Rússia, Austrália, Colômbia são apenas alguns dos países onde já houve casos da Síndrome de Havana, e teve caso até mesmo dentro do território americano. Hoje, segundo relatórios da CIA, já passam de 1000 o número de incidentes, espalhados por todos os continentes. Com esses novos casos, outro país começou a ser apontado como responsável: a Rússia. Mas qual o motivo para começarem a culpar a Rússia de uma hora para outra? Acredite, os americanos tinham motivos para isso. Para entender melhor, precisamos voltar para o período da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, os avanços científicos eram um dos principais alvos de disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E isso incluía o estudo das micro-ondas. O ápice dos experimentos russos com micro-ondas foi o que ficou conhecido como Sinal de Moscou. Entre 1953 e 1976, os russos transmitiam secretamente energia de micro-ondas em direção à embaixada americana em Moscou. Os funcionários da embaixada começaram a experienciar problemas de saúde, como dores de cabeça, náuseas, insônia, problemas cognitivos e até mesmo sintomas mais graves. Isso te lembra alguma coisa? O embaixador Walter Stossel teria sido uma das vítimas. Ele adoeceu em 1985 com sintomas que incluíam sangramento pelos olhos. Muitos, obviamente, relacionaram o adoecimento de Stossel e dos funcionários da embaixada à exposição a essa energia de micro-ondas. Jack Matlock, um dos principais nomes da embaixada americana em Moscou nos anos 70,
disse que o objetivo dos soviéticos era a espionagem. As micro-ondas poderiam ser usadas para captar conversas ou até mesmo bloquear os equipamentos americanos de espionagem. Porém, um documento da CIA de 1976, intitulado "É provável o uso de micro-ondas como armas pelos soviéticos", começa falando: cientistas soviéticos estão plenamente cientes dos efeitos biológicos da radiação de micro-ondas de baixo nível, que podem ter aplicações em armas ofensivas. Essa pesquisa sugeria um potencial para o desenvolvimento de várias aplicações antipessoais. Nessa época, muitos diplomatas americanos ficaram furiosos, sentindo que o governo estava ocultando informações e resistindo a reconhecer qualquer possível impacto na saúde dos funcionários da embaixada. A situação reforçou as tensões já existentes entre os dois países, que competiam fervorosamente pela supremacia durante o período da Guerra Fria. Mas você pode estar se perguntando: tá, mas o que esses casos da época da Guerra Fria têm a ver com os casos da Síndrome de Havana em Cuba? Eu te respondo. Durante a Guerra Fria, Cuba teve uma importante estação de escuta soviética, que visava espionar os Estados Unidos. Em 2014, o presidente russo Vladimir Putin fez uma visita a Cuba, mostrou-se interessado em reativar a estação. Rússia em Cuba, serviço de espionagem, aparelhos de micro-ondas, bingo. Agora tudo parecia se encaixar. Mas então entrou um novo personagem na história, porque, segundo relatórios, a China abriu 2 lugares do tipo nos últimos anos em Cuba, e os russos teriam enviado 30 funcionários de inteligência para lá. Esses relatórios apontam que essas bases estão em funcionamento pelo menos desde 2019, mas que podem ser de anos anteriores. E os casos da Síndrome de Havana começaram a aparecer justamente quando os americanos começaram a coletar informações e confrontar espiões russos e chineses. Tudo parece fazer sentido agora. Mas o que já era preocupante ficou ainda mais, porque um novo relatório aponta que a China está desenvolvendo armas de neuroataque, voltadas para as funções cerebrais, com o objetivo de se envolver em uma guerra cognitiva para influenciar governos e seus líderes militares e controlar populações inteiras, o que permitiriam que o regime comunista chinês se tornasse a superpotência mais dominante do mundo. Mas afinal, que tipo de armas são essas? Enquanto ainda se buscam respostas conclusivas para a Síndrome de Havana, um novo relatório trouxe à luz um programa secreto desenvolvido do outro lado do mundo. O relatório, de 12 páginas, foi escrito por 3 especialistas: Ryan Clark, pesquisador sênior do Instituto do Leste Asiático da Universidade Nacional de Singapura; Xiaoshu Xin-Lin, um microbiologista do Exército Americano, agora no Phaeton College; e L.D. Eads, ex-oficial de inteligência da Força Aérea e atual especialista em inteligência artificial. O relatório é intitulado "Enumerando, Direcionando e Desmantelando o Programa Neuroataque do Partido Comunista Chinês". O estudo começa dizendo: desconhecido para muitos, o Partido Comunista Chinês e seu Exército de Libertação do Povo estabeleceram-se como líderes mundiais no desenvolvimento de armas de neuroataque. Neuroataque é um termo militar para ações que usam tecnologia para prejudicar o pensamento, reduzir a consciência situacional e causar danos neurológicos de longo prazo em militares ou civis, afetando suas funções cognitivas normais. No final de 2021, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos já havia imposto sanções à Academia de Ciências Médicas Militares da China e mais 11 entidades parceiras que o departamento disse estarem usando processos de biotecnologia para apoiar usos e usuários finais militares chineses, incluindo supostos armamentos de controle cerebral. Porém, pouco estudo ou discussões públicas foram realizados sobre essa possível nova capacidade militar avançada. Ou talvez o governo americano estivesse trabalhando secretamente para tentar combater essa nova tecnologia. De acordo com um relatório, o neuroataque não é e seria usado apenas em situações extremas, mas, na verdade, ela pode fazer parte do arsenal comum dos militares chineses. Contudo, a ameaça não se restringe ao uso de armas de micro-ondas. O novo cenário de desenvolvimento de neuroataques na China envolve o uso de larga escala de interface humano-computador para controlar populações inteiras, além de uma variedade de armas planejadas para causar danos cognitivos. Mas o documento também diz que, atualmente,
A China não possui a base industrial de defesa necessária para produzir as tecnologias para um programa de neuroataque que possa corresponder às ambições militares de Pequim. Sendo assim, existe uma janela de oportunidade para os Estados Unidos e seus aliados para impedirem que esse projeto seja concluído. A Síndrome de Havana, o Sinal de Moscou, o programa de neuroataque da China. 3 eventos aparentemente desconectados, mas que podem representar uma nova era de ameaças invisíveis. As implicações desses eventos são profundas e perturbadoras. Eles sugerem a possibilidade de novas formas de ataque, que podem ser lançadas sem aviso e sem deixar rastros físicos. Eles podem mudar a natureza da guerra e da espionagem, tornando qualquer um vulnerável em qualquer lugar. Eles também têm o potencial de impactar as relações internacionais. Se confirmado que um Estado, nação, está por trás desses ataques, isso poderia levar a uma crise diplomática, ou pior. E se essas armas caírem nas mãos erradas, as consequências poderiam ser ainda mais graves. Estamos entrando em uma nova era, onde as ameaças são invisíveis e os campos de batalha podem estar em nossas próprias mentes. Como lidamos com esses desafios irá definir o nosso futuro. Mas agora deixa eu saber de você. O que você achou sobre tudo isso? Você acha que esses eventos estão interligados? Qual o seu nível de ceticismo acerca desse projeto de neuroataque da China? Deixa sua opinião nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, temos outro vídeo aqui que também é muito interessante. Você sabia que no Japão existem mais de 8 milhões de casas abandonadas? Esse número corresponde a 14% de todas as residências do país. Você tem alguma ideia do motivo para isso estar acontecendo? Não? Então clica nesse vídeo para você descobrir. E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Somos novos por aqui e nos esforçamos para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Seu like e sua inscrição nos ajuda bastante. Um grande abraço e até a próxima!